Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Jesus respondeu. Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Ou seja, né, meu irmão, eles estavam com dúvida aqui, né? E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Quer dizer que eles estavam ali, as mulheres mesmo falando, olha, mesmo eles vendo o cumprimento da palavra, eles ainda não criam. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e eles desapareceu à vista deles. Perguntaram-se uns ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa manhã que o teu Espírito Santo possa ministrar sobre as nossas vidas, ó Pai. Acabamos de participar da ceia, Pai, que fala sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ó Deus, estamos aqui lendo um texto que remete, Senhor amado, a esse momento. Remete, Senhor amado, a esse tempo, Pai, que nós não vivemos, mas nós cremos que aconteceu, Pai. Ó Deus, e essa experiência desses dois irmãos, desses dois discípulos, Pai, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e nos ensinar, extrairmos lições sobre esse momento agora, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Primeira coisa, meu irmão, um alerta aqui para a gente. Toda a vez, quando nós nos reunirmos para conversar com alguém, você precisa tomar muito cuidado para que essa conversa não fuja do propósito. Amém?
Porque quando a conversa foge do propósito, você pode estar errado, cometer coisas, falar coisas que não deve, né? E isso vai começar a gerar sentimentos no teu coração com a outra pessoa que você está comentando sobre ela. Então, tome muito cuidado com quem você conversa, e para que você não fuja do propósito da conversa. Então, meu irmão, nós vamos usar hoje esse exemplo aqui dos 2 discípulos de Jesus, né, para fazer um paralelo com a nossa vida. E podemos aprender com aqueles 2 rapazes, né, como aqueles 2 rapazes aprenderam algo que eles jamais esqueceram, né? Então hoje nós vamos usar esses 2 rapazes. A gente sabe, meu irmão, né, por estudo, que uma vez eu falei isso, eu quero repetir. A nossa ideia é que os discípulos de Jesus já eram pessoas de meia idade para cima, né? E na verdade não eram. A maioria dos discípulos de Jesus eram novos, né? Tinham ali entre 18, 19, 20 anos, eram pessoas novas. Então eram meninos ainda, né? E aí você pega Pedro, já tinha família, mas o costume do judeu é diferente do nosso. Eles casam muito cedo, né? Muito cedo, se casavam muito cedo. A menina casava com 15 anos, né? Maria teve Jesus muito novinha, né? Estava talvez saindo estava na adolescência ainda. Então, é muito diferente, né? Do nosso Brasil, né? Que o menino está com 30 anos, onde ele está ainda? Na casa do pai. Esse dia eu vi um vídeo, meu irmão, muito interessante, né? Vocês já viram esse vídeo aí, né? Um rapaz que está fazendo 40 anos de idade, já viu? Quem já viu esse vídeo? A mãe e o pai chegam com a guitarra, né? E ele... É exatamente isso que acontece hoje no nosso país, talvez em outros países também. Mas aqui a cultura é diferente, o contexto é diferente, né? Então esses 2, né, rapazes eram discípulos de Jesus, né? E eles estavam ali, viram a conversa, viram Maria, né? A mãe de Jesus, a Maria Madalena também, falarem: olha, nós fomos lá no sepulcro, não vimos ele ressuscitou, né? E os discípulos foram lá e confirmaram, mas mesmo assim eles não creram muito e falavam o seguinte: vamos voltar para a nossa terra, vamos para lá, porque, né, nós pensávamos que era ele que ia fazer o negócio acontecer, mas na verdade achamos que não é isso mesmo, não é isso não. Então, meu irmão, e eles voltam, e o texto vai dizer que eles, que a distância da onde eles estavam até Emaús eram 11 quilômetros, meu irmão. 11 quilômetros é chão, né? Não, 11 quilômetros não é tão perto assim, é perto para você pegar um carro e andar 11 quilômetros. Mas naquela época não tinha carro, né? E eles estavam a pé, né? E não se anda 11 quilômetros, meu irmão, em alguns minutos, ou, né? Levam-se horas para andar 11 quilômetros. Essa é a realidade, é preciso de horas, meu irmão. Então aqueles homens, meu irmão, conversaram com o Senhor, o ouviram pregar, né? Eles antes disso, né? Eles viram Jesus pregar, viu Jesus curar os enfermos, né? Viu Jesus ensinar, viram Jesus fazer coisas extraordinárias, mas agora, com a morte do mestre, eles estavam indo para outro lugar, né? Outro lugar, quando o Senhor disse: olha, ficai em Jerusalém, né?
ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, fiquem aí, não vá para outro lugar. E eles estavam indo para outro lugar. Sabe por quê, meu irmão, isso acontece? Ou porque isso aconteceu? Porque ainda não havia uma firmeza no coração deles. Não havia, eles não tinham tido ainda, meu irmão, aquela experiência profunda com o Senhor, né? Não havia ainda firmeza nos seus corações. A fé deles, meu irmão, ainda era muito superficial. Às vezes é isso que acontece com a gente, né? A gente não às vezes estamos na igreja, vendo coisas acontecer, vendo os milagres acontecer, vendo o Senhor ministrar, né? Só que ainda, meu irmão, a gente não tem ainda aquela fé robusta. Ainda a gente não tem aquela fé, meu irmão, que nada nos tira do propósito. Aí nós somos ainda meio meninos ainda na fé, né? Meio instáveis ainda na fé. Basta bater um vento um pouco mais forte e a gente já começa a balangar para lá e para cá, meu irmão. A balangar para lá e para cá. Então ainda a nossa fé, meu irmão, era muito superficial, né? Eles eram ainda aquelas pessoas que estavam na superficialidade. Estavam ali ainda, meu irmão, eles não haviam descido na profundidade da fé. Eles não ainda haviam visitado os lugares profundos. Não tinham ainda esse contato, essa experiência. Eles eram homens sinceros? Eram. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você pode ser uma pessoa sincera, como existem muitas pessoas sinceras, mas você pode ser sincero e ser superficial ainda. Você pode ser sincero, mas ter uma fé debilitada ainda. E o Senhor, meu irmão, Ele não vai agir por causa da tua sinceridade. Ele vai agir por causa da tua fé. É a fé que move as mãos do Senhor. Não é a sinceridade, né? O que a Bíblia diz? Sem sinceridade é impossível agradar a Deus. É isso que ele diz? Ele fala que sem fé é impossível você agradar ao Senhor. É aonde você vê hoje, né, muitas religiões que eles fazem aquilo por sinceridade. Sinceridade, meu irmão. Eles fazem por sinceridade, eles estão convictos que aquilo, eles estão agradando a Deus e há uma sinceridade no que eles estão fazendo. Mas eles estão sinceramente errados. Então a sinceridade, ela é importante desde que ela é ligada a uma fé verdadeira. Então a fé, meu irmão, ela vai manter você firme. O texto diz, meu irmão, que Jesus apareceu a eles, conversa com eles, mas diz que eles não percebem que é Jesus. Vamos dizer aí que eles andaram aí quantas horas será que leva para andar 11 quilômetros? Quem mais ou menos, né, tem uma ideia aí, né? Umas 5 horas, 6 horas, mais ou menos, para você andar 11 quilômetros, né? Andar normal, né, meu irmão? Né? Daqui em Mogi das Cruzes dá quantos? 6, 7 quilômetros? 4 quilômetros, não sei, né? É longe. Então vamos dizer aí que eles andaram aí umas 4, 5 horas, meu irmão. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus começa a falar com ele,
e começa a trazer desde os profetas, e vem andando sobre a palavra, falando sobre ele, trazendo, aquilo que deveria acontecer até chegar naquele momento. Mas o texto vai dizer que eles não percebem, meu irmão, eles não percebem Jesus. E quantas vezes, meu irmão, nós estamos dessa maneira, nós não percebemos a presença do Senhor agindo. O Senhor está lá, meu irmão, operando, o Senhor está lá manifestando a graça dEle, o Senhor está lá preparando o cenário para que as coisas aconteçam, mas a gente não percebe. Nós vamos à igreja, ouvimos a palavra, cantamos louvores, mas quando estamos caminhando, meu irmão, nós não conseguimos vê-lo em nossas vidas. Não conseguimos. A gente vem para a igreja, canta, levanta as mãos, oferta, dizima, mas quando a gente sai da igreja, nós precisamos ver o Senhor agir na nossa vida, meu irmão. Nós precisamos ter fé para ver que Ele está movendo o céu sobre nós, que Ele está cuidando de nós, que Ele está agindo, que Ele está preparando o cenário, que Ele está por trás movimentando as coisas. Amém? E o que será que havia no coração daqueles dois rapazes? O que havia no coração deles? Porque nós temos que pensar. Veja bem, eles dedicaram alguns anos da vida para seguir Jesus. Eles dedicaram, talvez largaram suas famílias, não sei, o texto não diz se eles eram casados ou não, mas possivelmente talvez eram. Largaram suas casas, largaram talvez seus negócios, seus empregos, sua renda, e foram se dedicar a andar atrás do Mestre. E depois talvez de 2, 3 anos andando, Jesus morre, e eles ali estão decepcionados, porque se você for estudar, você vai ver que eles esperavam um Jesus revolucionário, um Jesus que pegasse em armas, um Jesus que montasse um exército, um Jesus que fosse atrás do Império Romano e desmontasse o Império Romano e desse um grito ali, um brado ali, para vamos agora. E aí eles veem um Jesus que morre sem falar nada, como ovelha que vai ao matadouro, como alguém que não responde a Pilatos, como alguém que se entrega, como alguém que não exerce, não dá nenhuma resistência, né? E ele vai ali, é morto, humilhado, e ele fala, e talvez pensava, não é esse que a gente queria ver. Mas eles não entendiam que tudo isso fazia parte do projeto de Deus, fazia parte do propósito do Senhor. E eles, vendo isso, eles são violentamente confrontados com essa realidade, e aí eles decidem voltar para a casa deles. E com certeza havia alguns sentimentos no coração dele, meu irmão. E um dos sentimentos que haviam era a frustração. Frustrados. Não é isso que nós esperávamos dele. Frustrados. Decepcionados. Profundamente decepcionados com o Senhor. Será que você e eu aí, meu irmão, não estamos frustrados com Deus? Decepcionados com Ele?
Poxa, eu esperava que o Senhor ia fazer outra coisa. Tudo isso, meu irmão, era o quê? Fruto de uma fé que ainda não havia conseguido alcançar o nível para entender esse momento do reino. Quando você não tem uma fé desenvolvida, quando você ainda é menino na fé, criança na fé, quando você não investe para que a tua fé possa crescer, meu irmão. Porque se tem uma coisa que você tem que investir, é na tua fé. Meu irmão, a gente investe em casa, investe, nos estudos. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, você tem que fazer isso, A gente investe em tantas coisas, mas naquilo que é essencial, naquilo que é eterno, nós não investimos, que é a nossa fé. Nós deveríamos, meu irmão, investir todos os dias na nossa fé. A nossa fé tinha que crescer todos os dias, amém? Amadurecer todos os dias. Esse ano você deveria estar melhor do que o ano passado, mais maduro que o ano passado, mais forte que o ano passado. Mas nós às vezes não estamos, porque nós não investimos na nossa fé. E quando você não investe na sua fé, meu irmão, a consequência é você ter uma vida frustrada. A frustração é resultado de falta de fé. Eu digo no âmbito espiritual. As decepções que nós temos é resultado da nossa falta de fé. Porque se eles estivessem ali, meu irmão, firmes, fundamentados, fortes, como as mulheres que foram lá ver o Senhor Jesus Cristo estavam, meu irmão, com certeza eles não estavam andando por esse caminho. Então, meu irmão, quantas frustrações estão dentro de nós? Quantas decepções estão dentro de nós? Assim está, meu irmão, muitos que estão no reino, assim estão muitos das pessoas que estão no reino, que por não ter maturidade suficiente, mudam o rumo e estão indo para Emaús. Muda o rumo da caminhada. Muda o rumo, meu irmão. Estão, de vez de permanecer em Jerusalém, de vez de permanecer ali firmes, fortes, no propósito, crendo que as coisas vão acontecer, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, crendo que é Deus que está movendo os céus, crendo que o Espírito do Senhor está cuidando. Não, nós desistimos, nós nos decepcionamos, nós ficamos frustrados e nós mudamos o rumo e vamos para Emaús, aonde o Senhor não está lá. Nós voltamos para onde nós saímos, só que voltamos piores. Que quando eles saíram de lá, eles saíram com fé. Quando eles saíram de Emaús, eles saíram crendo que o Messias havia chegado. Eles saíram de lá crendo que o reino de Deus estava se manifestando naquele lugar. Mas quando eles estão voltando para Emaús agora, eles estão voltando frustrados. Nós perdemos tempo lá. Nós perdemos tempo. Amém, irmãos? Eles não haviam entendido, meu irmão, o propósito do reino. Não haviam. Meu irmão, se tem uma coisa que você precisa entender, é o propósito do reino. O que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo no reino, meu irmão?
Você precisa entender isso. Amém? Vocês estão muito quietinhos, meu irmão. Amém? Ou vocês estão profundamente entendendo o que eu estou falando? Ou vocês estão profundamente com sono? O que você está fazendo no reino, meu irmão? Primeiro lugar, o reino é um lugar para você se multiplicar. Amém? Meu irmão, se você não se multiplicar no reino, você está fora de propósito. Está fora de propósito. Reino é para nós nos multiplicarmos. Quando Jesus, ele vai ascender os céus, ele fala, ide e fazei discípulos. Amém? Ontem eu estava vindo da casa da Irani, e tinha um rapaz que estava com um cavaquinho na mão, né? Ali na rua ali, né? E eu já vi na minha cabeça, esse cara tem que se converter. Porque nós vamos montar uma banda de samba na igreja, meu irmão, amém? Chamei o Fábio, né? Vai ser o líder. E se ele aceitar, né? Ele não falou nada comigo ainda, né? Nós vamos montar uma banda de samba na igreja. Hein, Nonô? Hein, Nonô? Não sei, Nonô, com a muletinha, Nonô? Vamos montar uma banda de samba na igreja. Amém? Nós precisamos de um cara que toca cavaquinho. Amém? Para nós sairmos para a rua evangelizarmos em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Nós temos que ser estratégicos, meu irmão. Roda de samba, meu irmão. Onde tem samba, pode ter certeza que neguinho vai vir lá. Porque é a nossa raiz. É brasileiro isso, meu irmão. Isso é do Brasil. Ninguém tem. Isso é do Brasil. Então, meu irmão já estava ligado nele. Falei assim, preciso convidar ele. E essa semana vou convidar ele para ir para a célula. Ele mora ali do lado da casa da Jô, né? Do lado da casa da Jô. Não vou falar porque nós estamos gravando aqui, quem sabe depois ele, né? Mas vou chamar ele, olha, vai lá na célula, lá ouvir a palavra. Essa semana fui visitar uma empresa, fui pegar um serviço numa empresa, aí o gerente veio conversar comigo, falou assim, nós começamos a conversar tal, e ele estava falando sobre, aí eu estava falando para ele, né, que, eu falei para ele assim, sabe que tem um cara aí que está se candidatando, esse cara tem 40 empresas, cara, como que um cara desse, como que uma pessoa consegue comandar 40 empresas, meu irmão? Se com uma você já... E como você pode ter 40 empresas? E eu falei para ele assim, sabe qual que é o segredo desse cara? É que ele sabe montar equipe, as equipes funcionam. E ele falou assim, Mauro, é isso que eu estou tentando fazer aqui e tal. E aí ele falou de um menino para mim. Falou, esse menino, meu menino bom. É um menino que dedicado, mas é um menino que tem sérios problemas emocionais. Ele vem de uma família desestruturada, onde a mãe teve filho, um filho de um filho de outro, né? E ele hoje mora sozinho, é um menino que vive dentro de casa, não sai, cheio de problema. Eu tento ajudar ele, mas não consigo. Mauro, me ajude a ajudar esse menino. Quando for ter que buscar um serviço lá na tua empresa, eu vou mandar ele ir, e aí você fala com ele. E ele é músico, ele toca um monte de instrumento, né? Eu falei, pô, acendeu a antena, nós precisamos de músico na igreja. Falei, manda lá que nós vamos evangelizar ele. Meu irmão, você precisa se multiplicar no reino. Deixa eu falar uma coisa para você, pega isso e não solte. Quando você não se desenvolve no reino, não se multiplica, você vai começar a dar trabalho no reino. Quando vocês não se multiplicam, vocês começam a dar trabalho. Porque quem se multiplica, meu irmão, não dá trabalho.
ele passa a ser um gerenciador das coisas. Pode ver, meu irmão, todas as pessoas que dão trabalho na igreja, quem que é? Vai levantar a vida dessa pessoa. Quantas vidas ela ganhou para o Senhor? Quantas? Nenhuma. Ele vive para dar trabalho. Porque quem se multiplica, meu irmão, não dá trabalho. Porque a mentalidade dele é outra. Eu vou gerar vidas, eu vou discipular aquela vida, eu vou tratar daquela pessoa, né? Mas nós estamos aí, meu irmão, pessoas com 10 anos na igreja, que a única coisa que ele sabe fazer é dar trabalho. Então você precisa entender o propósito do reino. O reino é para você se multiplicar em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então eles não entenderam, meu irmão, não haviam entendido o propósito do reino. Eles estavam falando o quê? De morte. Não era para falar de morte. Olha, Jesus morreu, não deu certo. Não deu certo. Eles estavam falando da morte do Senhor, meu irmão, mas de uma forma de derrota, de frustração. É isso que eles estavam falando. Olha, o Senhor não vingou. Eles não haviam entendido, meu irmão, que aquilo era o princípio de algo sobrenatural que iria começar a acontecer. Quando você não entende o reino, você não fala a linguagem do reino. Você vai falar a linguagem da incredulidade, meu irmão. Você está dentro da igreja, mas está falando não vai dar certo, não funciona, o negócio não vai, porque você não mudou a tua mente, você não entendeu o reino. Então, meu irmão, eles não entenderam que aquilo que estava acontecendo fazia parte de um projeto, fazia parte de um propósito divino, que a partir daquele princípio, meu irmão, as coisas iriam começar a acontecer uma atrás da outra. Aleluia! Muitas vezes, meu irmão, nós não entendemos que muitas coisas que estão acontecendo conosco não é o fim. Entenda isso, meu irmão. Que muita coisa que está acontecendo com você não é o fim. Não é o fim, não é o teu fim. Talvez você esteja vivendo uma fase aí, meu irmão, meia complicada, meia difícil, meia dura. Senhor, mas não entendo o porquê. Está certo que muitas coisas, talvez seja por causa da tua teimosia, da tua falta de obediência, da tua falta de submissão. Mas você precisa entender, meu irmão, que muitas coisas que estão acontecendo com você não é o fim. Amém? Mas o que é? É o começo de algo grande que Deus vai fazer na tua vida. Você tem que entender isso. O que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então por que você está frustrado, meu irmão? Por que você está andando abatido, triste, desanimado?
Possivelmente aquilo que está acontecendo com você, se você está no nível de obediência, se você não está pecando, se você está agindo de forma correta, se você é uma pessoa sincera, fiel ao reino, se você está ali, meu irmão, creia que aquilo que está acontecendo com você, meu irmão, não é o fim, mas é o princípio de coisas grandes que o Senhor vai realizar na tua vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Versículo 31, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu à vistas deles. Quando eles tiveram, meu irmão, a revelação, o Senhor os deixou. Amém? O que você aprende aqui com isso? O que a gente aprende aqui com esse versículo? É exatamente, meu irmão, o que acontece com aqueles que têm a revelação. Sabe o que acontece? O Senhor deixa você, porque Ele não precisa tratar mais de você, porque você não é mais bebê. Paulo fala assim, olha, para o pessoal de Coríntios, como eu queria falar para vocês de coisas profundas no reino. Como eu queria ensinar para vocês coisas que está num outro nível, mas eu não posso falar, sabe por quê? Porque vocês são bebês ainda, vocês são criança, vocês não entendem, vocês não aguentam esse tipo de comida, porque é muito forte para vocês. É exatamente o que acontece, meu irmão, quando os teus olhos são abertos, quando você sai do nível de criança e vai para o nível de adulto. Sabe o que acontece? O Senhor não precisa mais, meu irmão. É igual o Natan. Alguns anos atrás, aonde a gente ia, tinha que levar ele, ficar de olho nele. Por quê? Porque é criança, é bebê, não pode ir para a escola ainda sozinho, não, é bebê. O olho do pai e da mãe tem que estar constantemente em cima dele, porque não sabe, não tem discernimento, mas já cresceu, está quase do meu tamanho, e agora? Vai para Poá sozinho, vai sair sozinho, vai buscar pão sozinho. O pai e a mãe não precisam estar mais perto dele, por quê? Porque não é mais bebê. Quando o Senhor viu, olha, os olhos dele se abriram, deixa eu ir embora, eu não preciso mais ficar em cima deles, porque agora eles sabem o que tem que fazer. Até quando, meu irmão, a gente vai ser bebê? Até quando a gente vai ser bebê? Até quando a gente vai ser criança? Até quando o pastor vai ter que estar lá, irmão, volta para a igreja, irmão, não desanime, meu irmão, levanta. Até quando, meu irmão? Até quando alguém vai ter que estar dando uma manivela em você? Vai, meu irmão, agora você vai pegar, eu creio nisso, e dá uma manivelada e vai. Meu irmão, não desanime. Até quando, meu irmão? Até quando você vai precisar disso? Então, meu irmão, quando eles tiveram a revelação,
O Senhor os deixou. O Senhor não precisa mais tratá-los como bebê. Agora eles andam sozinhos. Agora eles vão enfrentar suas próprias crises. É exatamente isso, meu irmão. Ele sabe enfrentar a crise. Ele sabe, quando a crise vier, ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe aonde ele tem que correr. Ele sabe como que ele tem que reagir. Ele sabe. Ele sabe que ele tem que ir orar. Ele sabe que ele tem que ir guerrear. Ele sabe, meu irmão, que na mão dele há uma espada, e ele sabe como usar a espada. Amém? Mas hoje nós temos hoje, meu irmão, uma geração de bebês dentro da igreja. Nós vivemos hoje a geração mais fraca de crente que já existiu na história da igreja. Estava vindo com o Demi, fui buscar o Demi hoje, porque agora eu sou a babá do Demi. Tem que buscar ele e levar ele. E eu estava falando para ele, Demi, olha, nossa geração hoje é fraca, Demi. Não sabe persistir, não sabe lutar, não sabe guerrear. O Senhor deixou eles, olha agora, vocês já tiveram a revelação. Vocês já sabem quem eu sou. Vocês já sabem que eu ressuscitei. Vocês já sabem que eu venci o mundo, venci o diabo, venci o pecado, venci as doenças. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Aleluia! Oh, glória! Então, meu irmão, agora eles não são mais bebê. Agora eles andam sozinhos, enfrentam as crises, enfrentam os problemas, e eles não são mais aqueles bebês, meu irmão, que só sabe chorar. Agora vocês sabem resolver problemas, agora vocês sabem orar. Agora vocês sabem enfrentar as batalhas, e agora vocês podem frutificar. Amém? Você pode dar fruto. Jesus faz de você uma árvore frutífera, meu irmão. Esses dias atrás, eu estava vindo de um lugar, aí tinha um cara vendendo. Eu gosto muito de negócio de plantação, esses negócios. Aí parei lá, tinha um monte de pé de árvore, aí comprei um pé de mexerica polcã. Desse tamanho assim, enxertado. Aí está lá em casa. Vou levar para o meu sítio depois. Aí estou lá, todo dia eu vou lá, jogo uma aguinha nele. E agora meu irmão está nascendo um monte de broto. Falei, Patrícia, já cresceu um tanto assim, irmão. Está nascendo um monte de broto. Florzinha, quer dizer que vai dar mais mexerica ainda. Daqui a alguns anos, meu irmão, nós vamos estar chupando a mexerica de lá, polcã. Porque, meu irmão, está tudo certo, tem que frutificar. Se você não dá fruto, tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Você precisa frutificar. Você precisa gerar almas para o Senhor. Isso tem que te incomodar, meu irmão. Amém? Eu vim aqui para cutucar você hoje. Isso tem que te incomodar. Quantas almas você ganhou para o Senhor até hoje? Se não foi nenhuma, tem alguma coisa errada com você. Você tem que dar fruto. Você tem que começar a sair da tua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Você tem que começar a usar o teu WhatsApp, não só para ficar fazendo as coisas.
Você tem que começar a usar o teu celular, meu irmão, não só para ficar vendo TikTok. Você tem que começar a convidar as pessoas, olha, você tem que começar a dar frutos. Você entrou numa rodinha, meu irmão, já vai vendo como que você vai pregar o evangelho ali. Você tem que frutificar. Amém? Verso 33, estou quase acabando. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Então esses discípulos aqui, em primeiro lugar, não eram os 12 escolhidos por Jesus. Porque se eles encontraram os 11, é porque não eram eles, certo? Então eram os outros discípulos. Mas a Bíblia diz, meu irmão, eles voltaram imediatamente. Ah não, vamos dormir aqui agora, né? Vamos jantar, né? Vamos jantar, já escureceu, vamos bater um rango aqui agora, vamos tomar um banho, dormir, amanhã a gente resolve isso. Foi assim? Então tem que 11 quilômetros voltando. Então vão dar 22 quilômetros andando. A Bíblia diz, imediatamente eles voltaram para o reino. Então veja, meu irmão, a atitude de quem tem revelação. Isso aqui é atitude. Quem não tem revelação, meu irmão, não faz nada. Eu posso me desdobrar aqui, meu irmão, pregar, trazer a mais profunda revelação para você. Mas se você não tiver revelação dentro do teu coração, isso não faz nada em você. Mas quando você tem revelação, você tem mudança de comportamento. A primeira coisa que a revelação faz você mudar. Faz você mudar de comportamento. Você estava fazendo uma coisa, você para de fazer aquilo e faz aquilo que tem que ser feito. Então, meu irmão, o que eles fizeram? Tiveram a revelação. Foi Jesus que falou para nós, vamos voltar agora, porque nós estamos errados. Colocaram a mala nas costas e ó, talvez deram um beijo na mulher, nos filhos, estamos voltando. Estamos voltando. Há muitas coisas, meu irmão, em nós, que precisam voltar para aquilo que era antes. Amém? Talvez no começo, meu irmão, você estava igual esses discípulos, animado. Estou aqui, estou produzindo. Só que aí aconteceram coisas, e você foi desanimando. Você foi perdendo aquilo que era essencial para você. Foi essa semana, nós tínhamos um pendrive, tem um pendrive guardado na nossa maletinha, e esse pendrive tem muita coisa da igreja. Depois um dia eu vou mostrar ele aqui, né? Quando o trator começa a desmatar aqui, quando essa igreja aqui começa a ser construída, né? E aí tem tudo o pessoal, né? Novinho, né? O Lenilson tinha cabelo, um pouco de cabelo ainda, né? Magrinho, né? A Carol, acho que a Carol aparece, não sei se eu vi a Carol, né? Mas a Zi, né? Aí tem alguns irmãos, né? Os irmãos eram dinâmicos, meu irmão. Hoje, muitos deles estão apáticos, não produzem mais nada, vêm para a igreja por causa de uma obrigação,
perderam o vigor. Perderam o vigor. Então há muitas coisas em nós, meu irmão, que precisam voltar para aquilo que era antes. Voltar. E você só volta quando você tiver revelação de novo. Quando os teus olhos abrirem. Amém? Eles voltaram para aquilo que eles nunca deveriam ter abandonado. Você precisa voltar, meu irmão, para aquilo que você nunca deveria ter abandonado. Eu vi você, Lenilson, você estava na ministração de ceia, você estava com a gravatinha, vou te mostrar. Né? Era na administração da ceia, você ajudava a ministrar a ceia. A Cláudia dançando com as meninas, né? Nós precisamos voltar, meu irmão, para aquilo que nós nunca deveríamos ter abandonado. Amém? Voltar o quê? Eles voltaram o quê? Voltaram para a comunhão com os discípulos. Talvez você precise voltar para a comunhão da igreja, meu irmão. Amém? Voltar para a fé que o Senhor havia dado a eles. Voltar para o nível de fé que você tinha antigamente, você perdeu ele. Meu irmão, se você não investir na tua fé, ela vai morrer. Se eu não aguar aquele pé de mexerica, ele vai morrer. Porque ele precisa de água. Ele precisa da água. Se você não regar a tua fé, você vai morrer espiritualmente. Daqui a pouco a igreja não tem mais importância para você. Orar, você já não ora mais. Falar em orar, qual que é o teu tempo de oração? Quanto tempo você ora? 5 minutos? Qual o teu contato com a palavra? Você conhece a palavra, meu irmão? Esses dias eu fui pregar numa igreja, o pastor ia pregar, não deu para ele ir pregar, ele me colocou nesse rolo, eu fui para lá. Falei, pastor, não faz mais isso, hein? Eu vou lá, fui pregar para uns homens lá. Aí chegar lá, tinha acho que uns meia dúzia de homens lá, uns 8 homens, e eu fui pregar para eles. Tinha o pastor principal e outros 2 pastores. Quando eu mandei eles abrir a Bíblia num livro, ele estava procurando lá no Velho Testamento, se era Novo Testamento. Eu falei, meu Deus do céu. Como que um homem desse pode ser pastor? Não conhece a Bíblia, meu irmão? Não conhece a palavra? Então você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer, saber se eu estou pregando heresia aqui ou não, meu irmão. Me contestar, falar, pastor, ó, o que você está falando aí não está na Bíblia, não. Eu conheço a Bíblia. Você não pode comer tudo que eu dou para você, meu irmão. Você tem que ser como os elemitas, né? É isso? Vamos analisar o que você está pregando, depois a gente vem ver se realmente está certo. Então voltar para a comunhão. Voltar, meu irmão, para os projetos. O Senhor tinha um projeto para eles. Eles abandonaram o projeto. Voltar para o projeto, meu irmão. Qual é o teu projeto de vida? Qual que é o teu projeto de vida para o reino? Voltar para os teus sonhos novamente. Amém? Voltar para os teus sonhos.
quero terminar dizendo o seguinte, meu irmão. Ir para Emaús é não entender o que Deus está fazendo na tua vida. Ir para Emaús é você está dizendo, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Eu não entendo o que você está fazendo. Não entendi. Então, se você está indo para Emaús, meu irmão, eu oro para... Você tem que orar para que você tenha a revelação, para que você volte para Jerusalém. Jerusalém é o lugar do propósito. Volte para a igreja, meu irmão. A igreja é o lugar de propósitos. Aqui é o lugar onde você vai crescer. Aqui é o lugar onde você vai prosperar. Aqui é o lugar onde Deus vai falar com você. Aqui é o lugar onde você vai, meu irmão, reproduzir em nome de Jesus. A Bíblia não fala mais desses rapazes, mas com certeza eles escreveram o nome deles na história. Amém? Eles tiveram tempo de ouvir, se arrepender e voltar. Então, meu irmão, você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso em nome de Jesus. Feche teus olhos nessa manhã. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Será que você está indo para Emaús, meu irmão? Será que você está aí andando 11 quilômetros? Frustrado, decepcionado, porque aquilo que você imaginava que era, não é. Aquilo que você imaginava que ia acontecer, não aconteceu. Mas o grande problema é que você não entendeu e não está entendendo o propósito de Deus para a tua vida. Que o Senhor abra os teus olhos em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Nem tudo que você acha, nem tudo que você pensa, e nem tudo que você está firmado, é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus tem para você. Você pode estar sinceramente errado. Então nós precisamos nos mover, meu irmão, a partir da revelação que o Senhor coloca no nosso coração. A partir da revelação, nós precisamos nos mover sobre ela. Quando você se move baseado na revelação, você não vai errar o caminho. Quando eles tiveram a revelação, o Senhor os deixou. Quando você tiver a revelação, meu irmão, você não vai ser mais criança. Você vai caminhar sozinho. Porque tudo que você fizer, você terá o respaldo da fé, meu irmão. Você não vai errar o caminho. A revelação vai te sustentar. Cada passo que você der, cada movimento que você fizer, a fé vai te sustentar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor amado, que nos confronta. Essa palavra, Senhor, que nos impacta. Essa palavra, Senhor, que nos
que mexe com a gente, que nos incomoda, Senhor, porque assim tem que ser a tua palavra. Ela tem que mexer com a gente, ela tem que tirar a gente da área do conforto, ela tem que tirar a gente, meu Pai, da improdutividade. A tua palavra tem que nos cutucar, a tua palavra tem que nos exortar, nos consolar e nos edificar. Esse é o propósito da tua palavra, é o triplo propósito da tua palavra. Senhor, que essa palavra produza vida dentro dos irmãos, Pai. Que aqueles que já estão em Emaús, Pai, lá, Deus, tranquilo, dormindo, achando que ali é o lugar dele, que eles se equivocaram aí para Jerusalém, que eles tenham a revelação e que eles voltem para Jerusalém, Senhor, para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, para o lugar, ó Deus, ali, Senhor, em Jerusalém, era onde o Pentecoste iria acontecer, dali a 40 dias, 50 dias, é dali, Senhor, depois de ser batizado, que eles iriam ser espalhados pelo mundo, Pai. Mas aí, Senhor, eles não iriam pelo projeto da frustração deles, da decepção deles, mas eles iriam debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, debaixo de uma ordem. Quando nós vamos debaixo de uma direção do Senhor, nós vamos para produzir. Quando nós vamos debaixo da nossa frustração, nós não vamos produzir nada a não ser morte. Que você vá, meu irmão, debaixo de uma direção do Senhor, em nome de Jesus.